Estamos de volta com o Gazeta Entrevista e aqui, ao meu lado, eu tenho o prazer de receber essa dupla aqui. Diogo Soares, que está mais próximo de mim, essa figura um pouco mais peluda. E ali, mais adiante, Jorge Anzol. Eles integram uma banda que eu me arrisco a dizer que é a banda que chegou mais longe, a banda acreana que chegou mais longe no cenário nacional. E eu vou mostrar aqui, com um orgulho danado, esse CD aqui, o segundo após o silêncio, foi considerado pela crítica especializada, foram 100 jornalistas que escrevem sobre música, que entendem de rock, que têm a rotina de fazer avaliações como um instrumento de trabalho mesmo, né? Essas pessoas consideraram esse CD aqui, esse trabalho dos Los Porongas, a banda acreana Los Porongas, entre os 50 melhores discos da primeira década do ano 2000. Diogo Soares, muito obrigado por ter aceitado o convite, Anzol também. A gente que agradece. Bom, queria saber primeiro, quem foi essa rapaziada que considerou o segundo após o silêncio, o segundo depois do silêncio, como entre os 50 melhores? Quem foi? Tem um site, um cara que é responsável por um site, que é um crítico musical, que é o Marcelo Costa. E ele tem um portal que é Screaming Hell. E esse portal sempre escreveu, sempre resenhou discos e tudo mais. É um cara que a gente conhecia o nosso trabalho quando a gente morava aqui. Quando a gente foi morar em São Paulo, a gente acabou se conhecendo pessoalmente, ia em shows, fazia postagens. Está fazendo 20 anos, né? O Screaming Hell. Então, assim, é um portal que tem 20 anos já desse trabalho com a música brasileira, né? Ou seja, falou quem entende, né? Exato. Mas o que é mais interessante, o que deixou a gente mais feliz, é que assim, não foi ele e 5 amigos que falaram, vamos fazer a nossa lista. E aí é um processo que tem sido feito nas todas as listas, recentemente, já faz uns 7, 8 anos, é feito dessa maneira. Eles chamam vários jornalistas, colocam o que foi lançado e os jornalistas vão dizendo, isso aqui eu acho legal. E aí cada um faz o seu ranking, né? Então, assim, eles pegam todos os rankings e jogam junto. Anzol, na tua avaliação, você também é uma pessoa que tem bastante conhecimento na área de música, por que o segundo depois do silêncio mereceu isso? O que esse trabalho aqui tem de diferente? Em relação, inclusive, ao trabalho do próprio Poronga. O primeiro disco, né, o disco que nós lançamos em 2007, ele já foi um disco muito elogiado pela crítica, né? Vários artigos na Rolling Stone. Né? E a Rolling Stone tem a lista, né? Tem a famosa lista também da Rolling Stone dos 25 discos do ano. Então, todo janeiro, a Rolling Stone lança uma lista com os 25 discos lançados no ano anterior, né? E esse primeiro disco dos Porongas, ele figurou nessa lista, né? Ele ficou, se não me engano, em 23º lugar, né? Que pra gente foi, assim, uma coisa, né? A gente nunca imaginava que o disco da gente ia estar do lado do disco do Caetano Veloso, do Chico Buarque, do Skank, né? Da galera que a gente admirava, né? Dos nossos ídolos. E o segundo depois do silêncio, que é esse primeiro disco, ele foi composto, as canções foram todas compostas, nós morávamos ainda em Rio Branco, né? Gravamos o disco em Brasília, no estúdio do Felipe Seabra, o líder da Plebe Hood, ele que produziu o disco, né? E o segundo depois do silêncio é o segundo disco dos Porongas. Esse disco já foi todo composto em Rio Branco, né? Em São Paulo, né? Nós já morávamos em São Paulo, nós gravamos em São Paulo, né? E assim, eu lembro que teve uma não externa, mas uma pressão nossa, por conta do êxito do primeiro disco. Então, né? Vocês se cobraram. Então, quando a gente foi, né, entrou no processo de composição do disco mesmo, e depois de gravação e tal. Então a gente tinha essa pressão, tipo, poxa, o segundo disco, né? O primeiro foi super elogiado e tal, e tinha assim, vamos ver se foi só
um balão de ensaio, né? Não foi, né? E para nossa alegria, assim, foi um disco também, inclusive entrou na lista dos 25 discos da Rolling Stone. Aí a gente ficou em 13º, né? Na frente de, assim, um monte de artistas assim, que a gente admira e tal. Então, para a gente foi uma felicidade muito grande e foi como na verdade, assim, acho que confirmou, né, aquilo que a gente, né, os nossos sonhos, né, enfim, os nossos anseios em relação ao nosso trabalho. Mas foi um disco, assim, que, enfim, foi né, uma espécie de consagração, mas para a gente mesmo, né? Agora, essa consagração para a gente mesmo, e aí eu já estendo também a pergunta para o Diogo. Diogo, me lembro que Alceu Valença, um cara que sempre já falava a respeito, tinha uma visão um pouco azeda da função das gravadoras, né? Ele sempre foi uma pessoa assim tinha uma visão diferenciada em relação a isso. Agora, vocês, a geração de músicos de vocês, concretiza isso, uma nova relação entre o produto artístico e o público, sem mediação. O que te falta quando você vê um reconhecimento de um trabalho como esse aqui, dita por gente que entende, como os 50 melhores do país? E o que te falta? A questão da grana pesa muito? E o público? Poderia ser melhor a relação com o público? Sim. Como é que faz? É bacana essa tua pergunta, porque quando a gente foi embora para São Paulo, tinha muito aquilo, assim, vocês estão indo em busca do sucesso. Isso é uma pressão em si. E a gente foi querendo ser famoso, querendo tocar, querendo viver isso. Faustão, né? Jô Soares, etc. Na verdade, assim, todos esses programas sempre foram janelas, né? Se você chega numa janela dessa, você acaba atingindo mais gente. Então, todo artista quer estar na televisão para que as pessoas vejam e reconheçam o trabalho, né? Desses programas dos maiores, o que a gente fez foi Altas Horas. Foi super legal, foi super importante, né? Fazer o programa e no dia seguinte estar aqui para lançar o nosso DVD na Usina de Artes, que estava lotada, não coube tanta gente. Então, isso tudo, acho que a gente viveu isso, acho que a gente viveu o sonho se realizando, porque a gente foi para São Paulo e tocou com os nossos ídolos. Esse disco mesmo, ele tem uma relação, eu acho que assim, quando a gente fica perguntando assim, o que falta? É porque sempre falta alguma coisa, porque a gente sempre quer mais. No fundo, da natureza. É da natureza e o artista quer mais. Por exemplo, a gente saiu daqui com um disco embaixo do braço. Aí ficamos amigos do Dado Villa-Lobos e foi o Dado Villa-Lobos da Legião Urbana que falou pra gente. A gente tinha ganhado um edital da Funarte na época, de R$90 mil para fazer um disco e fazer uma turnê no estado de origem. E aí a gente podia ir para um grande estúdio em São Paulo e gravar esse disco. Aí o Dado Villa-Lobos falou assim, cara, por que vocês não compram os equipamentos, arranjam uma sala boa, compram uns microfones legais, uns pré-amplificadores e gravam o disco. A gente fez isso. Tanto que esse disco foi produzido pelo João Vasconcelos, né, que saiu da banda, voltou da banda, assim, sempre um eterno poronga. E aí esse disco ele é muito fruto disso. Ele nasceu no momento em que a gente se consolidou em São Paulo e no mesmo tempo em que a gente se consolidava, a gente vivia falta de grana, correndo atrás de show, pegando calote em cachê que tu faz o show e o cara depois falou que ia pagar 1.000, paga 500. Ou seja, isso é o que o artista, o Vitor Ramil disse esses dias, eu acho assim, o artista ele paga um alto preço pela vida não convencional que ele leva. E é bem isso. E a gente pagou esse preço, né? A gente quis pagar esse preço. Nosso tempo está acabando. Eu queria só saber o seguinte, festivais, tem perspectivas ter uma reedição do Varadouro? Isso é possível? Vocês fizeram recentemente... Festival Samaúma. O Samaúma, que foi, eu acho que do tamanho correto, né? Foi demais, foi perfeito. Muito festival ano passado, né, que reuniu vários artistas daqui. O João Vasconcelos, que quem Temos realmente... menos de um minuto, Diogo. É mesmo? Então, vou ser rápido. O João me falou que está programando aí uma nova edição do Samaúma para esse ano. Segunda edição. Que vai ser em abril, né, Zol, que ele está falando? Não, maio, abril. Enfim, nessa época. E de shows do Los Porongas, por enquanto a gente tem um convite que já está confirmado. Inclusive vamos fazer uma versão do Los Porongas, vai ser Los Porongas com discordantes, porque o João não vai para esse show em Porto Velho, a gente vai fazer o Festival Casarão, 20 anos do Festival Casarão em Porto Velho, e aí vai ser numa formação diferente aí, mas vai ser o show da banda. Olha, eu queria agradecer, Diogo, queria agradecer mais uma vez também a Zol. Parabéns, porque isso aqui é algo que deveria nos orgulha, mas eu queria que isso aqui orgulhasse a todos os acreanos. Eu acho que isso vale muito a pena.
uma expressão artística que está ganhando destaque, é criando e ganhando destaque em todo o país. Obrigado mesmo pela vinda de vocês. Gazeta Entrevista termina esta edição. Lembrando que o terceiro bloco, no oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos na próxima terça-feira. Então, quem quiser pode ouvir no YouTube e no Spotify, viu? Ok.